Fala aí, beleza? Eu me chamo Léo Magrati e nesse vídeo a gente vai falar sobre a técnica de corte cross-cut, o corte transversal. Utilizando essa técnica, você vai criar muita tensão e suspense na sua edição. Vem comigo! Cross-cut, o corte transversal, consiste em você alternar de uma imagem A para uma imagem B, alternar o corte de uma ação A para uma ação B, onde essas ações podem estar ocorrendo ao mesmo tempo ou não, e com isso você cria muita tensão, pois você deixa o espectador querendo saber o que vai acontecer nas duas narrativas. Então, preparei dois exemplos práticos nesse vídeo, onde a gente vai aplicar o cross-cut primeiro de uma imagem A para uma imagem B e depois de uma narrativa A para uma narrativa B, uma história A para uma história B. Duas cenas ocorrendo simultaneamente. A gente vai cortar, utilizar o cross-cut, a técnica de corte, para criar tensão. Então, vem comigo no exemplo prático. No primeiro exemplo, eu tenho a imagem A na minha sequência e eu vou alternar isso, vou fazer um corte transversal para uma imagem B. Mas o grande trunfo, e o que você tem que ficar atento quando você for fazer um cross-cut, quando você for fazer um corte transversal, é que você respeite a continuidade. Eu quero alternar essa imagem dela descendo a escada para a imagem dela no camelo. Pode ser a mesma pessoa, pode ser o mesmo momento ou não. Se as ações estiverem ocorrendo simultaneamente na narrativa principal, é uma ação paralela. Nesse caso, não parece ser o mesmo momento, a técnica é chamada de corte transversal ou cross-cut. A gente vai entender isso quando estiver praticando isso, lá no final vai ficar bastante claro o que eu estou falando. E a melhor forma da gente fazer um corte transversal respeitando a continuidade é simplesmente pegando a imagem B e jogando por cima da imagem A. Vou trazer um pouquinho da imagem B para cá, só para ela caber certinho por cima. Quer dizer, a imagem B, né? Para ela trazer por cima, caber certinho aqui por cima da imagem A. Uma vez que eu tenho a imagem B por cima da imagem A, eu posso, com a ferramenta de corte, fazer o corte transversal. Sendo assim, eu vou estar respeitando a continuidade da imagem A e da imagem B. Vamos ver o que eu estou falando? Vou achar um bom ponto de corte, um bom tempo de exposição. Um bom tempo de exposição parece ser aqui. Pego a ferramenta de corte, Razor Tool, com a tecla C também funciona, e eu venho bem aqui no ponto, dei um corte, Selection Tool com a tecla V, ferramenta de seleção, e arrasto você para cá, para a direita. Sendo assim, eu respeitei, eu não cortei nenhum tempo, eu não fiz nenhum jump cut, eu não cortei nenhum tempo de imagem. A imagem continua corrida, ela só está agora exibindo a imagem A. Vamos ver na prática o que eu fiz. Quando ela começar a botar o pé no terceiro degrau, de cima para baixo, eu vou voltar, vou alternar agora, vou voltar para a imagem B. Olha que legal. Eu não rompi com a continuidade. Seguindo o mesmo princípio, eu pego a ferramenta de corte, Selection Tool, arrasto você para a direita e crio mais uma vez um ponto de corte. Esse é o cross-cut clássico, onde alterna de uma imagem A para uma imagem B. Mas a gente não, dessa forma, a gente não rompeu com a continuidade. O que eu estou falando isso? Por que a continuidade é tão importante? Reparem que ela está descendo a escada. Principalmente no take que ela está descendo a escada. Imagine se na hora que eu voltar para ela descendo a escada, ela está subindo a escada novamente. Ela está num ponto mais acima. Ia dar uma sensação estranha, né? Vamos fazer isso rapidinho, só para você ver o que eu estou falando? Se eu cortar esses dois pontos, eu posso utilizar a ferramenta de escorregar, a ferramenta Slip Tool, só para tirar de sincronia de propósito. Eu vou fazer ela subir um pouquinho mais. De forma bem grotesca, tá? Vamos dar um full screen. E agora, de forma errada, vamos ver a importância. Cortou para a imagem. Transversal. Desceu. Parece que ela repetiu a ação, correto? Ela já estava aqui em cima nesse momento. Como é que ela pode estar aqui em cima de novo, né? Reparem que coisa estranha. Então vou dar um Ctrl Z,
Por isso que é importante num corte transversal, cross-cut, você respeitar a continuidade. E para respeitar a continuidade, nada mais justo que você ter os dois takes corridos, um por cima do outro, e você efetuar o corte na timeline, certo? Eu vou apagar vocês dois aqui, vocês reparem comigo que os dois cortes, mesmo com o corte que eu fiz ali, as duas imagens seguem juntas. E se você gostou desse conceito, provavelmente você vai curtir o meu e-book Edite com Emoção. Nesse e-book, eu dou várias técnicas, várias dicas, eu falo vários conceitos para você editar vídeos emocionantes que captem a atenção da audiência e causem impacto. É totalmente gratuito, o link está aqui em cima, então não deixe de dar download. O material complementa e muito esse vídeo. Vamos dar continuidade agora, vamos aplicar esse conceito, uma vez que a gente viu uma coisa que parece tão simples, tão óbvia, mas tão importante a gente dominar o porquê disso. Vamos agora partir para o macro, vamos pegar essa ideia do cross-cut e vamos aplicar não de uma imagem para outra, mas de uma cena para outra, de uma ação para outra. E vocês vão ver como é muito importante a gente dominar algumas técnicas para poder fazer isso aqui no Premiere. Pois, na sequência, na minha pastinha Sequência Edit, eu tenho uma sequência narrativa 1, que eu vou abrir para a gente dar uma olhada agora, e eu tenho uma sequência narrativa 2. São duas narrativas. Ao invés de ser duas imagens, a gente vai fazer o mesmo princípio com duas cenas. Na sequência 1, a gente tem a história do rapaz que está pintando. Eu deixei os takes esticados e me preocupei principalmente com a justaposição das imagens. Então, a gente tem os takes bem longos e depois a gente vai editar isso numa outra sequência. Mas vamos dar uma olhada que a narrativa 1 conta a história do nosso amigo que está fazendo uma pintura. Então, você fica aqui, de certa forma, pensando o que será que ele está pintando. Essa é a ideia, essa é a perspectiva que a gente quer dar para o nosso espectador. Ao invés de ter feito tudo numa timeline só, ter montado esse cross-cut numa timeline só, eu achei muito interessante montar as duas narrativas separadas e depois misturar elas numa sequência à parte. Então essa é a narrativa 1, onde eu me preocupei principalmente com a justaposição das imagens. Aqui eu só montei a ordem, botei ele aqui sentado, aí depois ele passa aqui no botijão, o papel, dá uma aquecida, depois ele dá mais uma pintada, só realmente me preocupando com a continuidade das imagens, botando uma depois da outra. Na narrativa 2, o mesmo princípio. É uma outra história, então vamos dar uma olhada na segunda história, na narrativa 2, na ação 2. Lembrando, só um parênteses, as duas cenas, as ações, podem estar ocorrendo ao mesmo tempo ou não. Se estiverem ocorrendo simultaneamente, essa técnica é chamada precisamente de ação paralela. Se não estiver ocorrendo ao mesmo tempo, essa técnica é chamada de corte transversal. Então vamos lá, na narrativa 2, a gente tem o deserto, depois a gente troca para uma imagem do amigo, que é só o pé do amigo, então já dá aquela expectativa do que será que está vindo por acontecer, o que vem depois. Troca para o nosso amigo caminhando no deserto. Então você tem como se fosse o ponto de vista desse mesmo cara que estava com o chinelo ali, com os pés. Ele está sendo carregado, e isso dá aquela sensação de estar sendo carregado para onde, né? Para onde a gente está sendo levado. A gente continua acentuando esse suspense, essa tensão, mostrando um outro plano, que é a mão dele, um plano mais fechado, que isso continua gerando aquela perspectiva, aquela ansiedade, a perspectiva de quem está ali no camelo, aquela expectativa de onde vai chegar, onde a gente vai parar. Quando troca para uma imagem onde ele começa a ver uma galera chegando, você vê que o take é bem longo, e eu deixei isso aqui de propósito bem longo aqui. Então, já gera aquela expectativa quem está vindo, né? Pelo ponto de vista do cara que está no camelo. Então, esse é o herói, é o nosso herói da saga. Quando ele finalmente chega perto, chega no destino, onde se revela aí a ansiedade, onde se revela o ponto final. O interessante do corte transversal, do cross-cut, é que uma vez que a gente começa a mesclar, que a gente começa a unir duas cenas, duas ações, você cria uma expectativa no espectador de saber o que vai acontecer tanto na cena A quanto na cena B. Mas como elas estão interconectadas,
montadas, você estende o tempo de entrega do que realmente vai acontecer. Pois o suspense, a tensão, nada mais é o que alguma coisa vai acontecer, só que você não sabe ainda o que. Quanto mais você esticar esse você não sabe o que, você está criando tensão, você está criando suspense. Então, o suspense nada mais é do que justamente esse gap entre essa coisa que vai acontecer, que foi anunciada, esse tempo cria essa tensão. Uma vez que a coisa acontece, você descobriu o que aconteceu, você matou a surpresa, acabou a tensão. O crosscut ele ajuda você a esticar, a estender a tensão. Vamos fazer isso da narrativa 1 para a narrativa 2. E depois que eu fizer isso, vocês vão ver isso acontecer no cinema toda hora. Vocês vão falar, pô, o Leozinho falou para mim isso lá no tutorial de crosscut, porque isso está no cinema toda hora. E a gente vai aprofundar, vou explicar isso para vocês, como é que a gente faz isso de forma muito simples aqui no Premiere. Uma vez que eu tenho a sequência narrativa 1 e a sequência narrativa 2, eu achei muito mais fácil, tá? Você poderia montar isso tudo numa sequência só, isso não havia de regra, mas eu achei muito fácil e por uma questão didática, por uma questão de raciocínio, a gente trabalhar com as sequências alinhadas. Eu vou fazer isso aqui na prática, vocês vão entender o que eu estou falando, mas é muito mais fácil, que uma vez que você já tem a justaposição das imagens montada e estruturada na sequência 1 e numa sequência 2, fica muito mais fácil você mesclar isso, respeitando a nossa querida continuidade. Então vamos fazer isso na prática, nada mais fácil, nada mais prático para visualizar do que a prática. Como é que a gente vai fazer isso? Você pode criar uma sequência do zero, mas eu vou dar um duplicate, vou duplicar a sequência narrativa 2, pois a sequência narrativa 2 já está toda setadinha, já está toda na configuração que eu preciso. Então, nada mais justo que clicar com o botão direito e em duplicate. Dando duplicate, eu dupliquei ela e ela veio aqui narrativa 2 copy. Eu vou dar um clique e vou escrever edit principal. Dando um clique na edit principal, vou deletar o conteúdo dela. Perfeito. Uma vez que eu deletei o conteúdo, agora a gente vai começar a montar essa narrativa, a história principal, fazendo a alternância entre a cena 1 para a cena 2, aqui nessa sequência, utilizando a técnica de alinhar a sequência. Quem não conhece essa técnica, eu já vou adiantar que eu tenho um tutorial, então fica tranquilo, se você não entender o que eu estou falando aqui, não pegar de primeira, pois eu tenho um tutorial, estou deixando o link aqui em cima. Uma vez que eu tenho a narrativa 1 e a narrativa 2, aqui montadinha, respeitando a justaposição das imagens, na edit principal ficou mole para a gente editar. Eu vou pegar a sequência que eu vou começar pelo take do deserto. Eu vou começar pelo take do deserto, que é a narrativa 2, tá? A gente não vai ficar preso a narrativa 1 ser a 2, a 2 ser a 1, beleza? Isso é só um exemplo prático. A 2, no caso, agora vai ser a primeira imagem que a gente vai colocar, que é essa aqui. Eu vou estar utilizando essa sequência, só que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar vocês que estão aqui. Vou deixar só a minha edit principal aberta para não confundir. A minha edit principal, eu vou copiar só dessa minha edit cross, que eu tenho aqui já tudo, a musiquinha toda já montadinha, e vou colar aqui nessa sequência. Show. Dá um Ctrl Shift X, que assim eu deleto o ponto de entrada e saída que estava aqui na sequência. E agora está tudo pronto para eu montar. Vamos escutar a música. A música é uma parte muito importante do processo de criar tensão. Uma vez que eu tenho tudo estruturado aqui já na timeline pronto para montar, eu vou pegar a sequência narrativa 1, narrativa 2 no caso, vou arrastar para o monitor de visualização, que agora aquela sequência que eu tenho as imagens em justaposição, estão todas aqui. Eu posso começar a montar isso numa sequência à parte. Vou botar primeiramente esse take do deserto. Vou marcar a entrada com a tecla I aqui no monitor de visualização. Vou dar um play. Vou até o final dela. Depois a gente afina esse corte na timeline. Voltei com a tecla J, vou marcar o Alt com a tecla O e vou arrastar com a mãozinha, joguei na timeline. E a gente vai fazer o corte aqui. Vamos ver quanto tempo de imagem é necessário para a gente mostrar desse deserto.
Tá ótimo aqui. Tá ótimo aqui. Então, vou arrastar você para cá. Maravilha. Maravilha. Uma vez que eu tenho a primeira imagem, agora a gente vai cortar para a imagem de uma outra narrativa. Eu vou pegar narrativa 1, arrastei, que é o nosso amigo pintor. E agora eu vou começar a entregar um pouquinho do conteúdo da nossa segunda história. Vou dar entrada lá no início, tá? Lembrando que essa aqui é essa sequência aqui, tá? Vou abrir ela, é essa aqui, que eu arrasto para o monitor source, e aqui eu estou aninhando a sequência uma vez que eu estou jogando na timeline. Essa que está aqui é a sequência 2 aninhada. Se eu der um duplo clique nesse take, tá aqui. Show, ficou muito claro. Quem quiser se aprofundar no assunto, tutorial, aninhar a sequência. Com a tecla Shift apertada, venho até aqui, grudei com o Snap, o imãzinho que está habilitado aqui para mim, marquei a entrada com a tecla I. Agora eu vou dar uma entrada no monitor Source, vou dar um play. Maravilha, já está bem marcada a saída aqui. Peguei com a mãozinha, arrastei. Então agora eu tenho essa sequência 1, que está aqui, aninhada na edit principal. Maravilha. Mesmo princípio agora, só que agora a gente vai entregar um pouco da história 1 de novo. Arrastei, que é essa sequência que está aqui, arrastei a sequência narrativa 2, você pode chamar de ação 2, sequência 2, o nome que for melhor. Vou pegar um ponto de entrada, eu vou começar agora a mostrar o pé do nosso amigo. Marquei a entrada, agora vou ser mais ligeiro. Para exemplo prático de aula, marquei a saída, vou na edit principal, arrastei com a mão só o vídeo, joguei na timeline. Cortou, marquei a entrada, mesmo princípio, agora eu vou para aquela outra sequência que está aqui, sequência 1. Arrastei, vou entregar um pouquinho mais agora da próxima imagem que está aqui, que é justamente ele no botijão. Marquei uma entrada, vou dar play. Marquei a saída com a tecla O. Arrastei com a mãozinha. Pum, sequência. Ai, que maravilha. Mesmo princípio. Agora a gente vai mostrar outra imagem. Mostrar outra imagem da ação 2. Entrada, saída, arrasto com a mãozinha, vou lá para a edit principal, que é a que eu estou montando, arrasto com a mãozinha. Show. Então, nesse processo, nessa mentalidade, eu montei justamente essa Edit Crosscut. Reparem agora como você vai ficar, uma vez que tiver tudo construído, tudo estruturado na timeline, como o seu espectador, como você consegue criar uma atenção na audiência em saber o que vai acontecer tanto na história A quanto na história B. Vou dar um play, vamos ver a sequência montadinha. Galera, essa técnica é poderosíssima, você pode utilizar ela à vontade. Inclusive, eu utilizei essa técnica no vídeo Mestre do Corte, vou deixar o link aqui embaixo. Mas quem assistiu esse vídeo notou que eu faço a mesma filosofia, a mesma mentalidade, a mesma técnica, onde eu utilizo
o crosscut para alternar, para fazer uma alternância de uma imagem A para uma imagem B, mas no caso é de uma cena do Psicose com uma cena que eu utilizei no curso Mestre do Corte. Então o clipe está aqui embaixo, vou deixar o link aqui para você assistir, que isso é uma bela referência de como você utiliza essa técnica para criar tensão. E, inclusive, eu fiz também esse post lá no meu Instagram, onde eu botei a timeline desse vídeo que eu postei do Mestre do Corte, que eu estou falando aqui, eu botei essa timeline, botei um vídeo em play dessa timeline, e também gerou bastante, digamos assim, repercussão. Vamos ser sinceros, rolou uma certa repercussão, um certo engajamento que me animou em aprofundar nessa técnica de corte e criar esse vídeo para vocês. Por aqui é basicamente isso. Agora eu quero saber o que você achou do crosscut, do corte transversal. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, curte o vídeo. Se você quer saber mais, se você quiser receber mais conteúdo de edição com Adobe Premiere, se inscreve no canal, mas tem que acionar o sininho, porque senão o YouTube não te avisa quando eu boto vídeo novo. Eu me chamo Léo Magrati e a gente se encontra no próximo tutorial. Aquele abraço!